Olá a todos, eu sou a professora Juliana Fogaça e nós estamos iniciando a disciplina de Introdução à Fonética e à Fonologia, né? Na verdade, a disciplina de Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa e a aula de hoje, que tem como tema Introdução à Fonética e à Fonologia. Então, eu quero dizer que será um prazer trabalhar essa disciplina com vocês, né? Uma disciplina que ela é bastante densa, mas que ela tem aí uma importância bastante grande nos estudos da linguagem. Então, nós vamos observar as várias possibilidades de abordagem da fonética e da fonologia, né? Nós vamos observar que ela é uma disciplina importante para várias áreas dos estudos da linguagem e não somente para os estudos da linguagem. Então, nós vamos observar que os conteúdos, as teorias, as abordagens que são realizadas nessas duas áreas da linguística, elas também, né, essas abordagens também servem para outras áreas, né, não somente as áreas ligadas necessariamente à linguística. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Também quero informá-los que o nosso fórum de discussão, ele já encontra-se aberto, então é extremamente importante que vocês participem das discussões realizadas em nosso fórum, né? E é importante também salientar que é muito importante que vocês estudem também o livro da disciplina. Então, além dos conteúdos abordados aqui na teleaula, né, além de toda a abordagem que nós realizamos nesse momento, é importante também que vocês aprofundem, né, todos os estudos, né, a partir do livro. Na verdade, não é nenhum aprofundamento. O ideal é o quê? O ideal é que vocês façam uma leitura bastante atenta da unidade, né, para assistir à aula, né, e, obviamente, depois também voltar para o livro para poder, aí sim, aprofundar, ter um olhar mais direcionado para os conteúdos abordados durante a teleaula, ok? Então, nós vamos iniciar a nossa aula com um convite ao estudo. Observem lá no quadro. Então, a aula de hoje, que é uma aula introdutória sobre fonética e fonologia, nós teremos a seguinte abordagem. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar algumas noções sobre linguagem, língua e fala, que são noções importantes. Por quê? Porque nós precisamos, na verdade, como estudiosos da linguagem, e não mais leigos, né, entender a diferença entre linguagem, língua e fala. Porque leigamente a gente sabe mais ou menos distinguir o que é um ou outro conceito. Mas do ponto de vista linguístico, nós precisamos ter propriedade em relação a esses conceitos. Compreender de fato a diferença entre eles. Porque depois nós vamos precisar, né, desse embasamento para compreender alguns outros aspectos relacionados à fonética e à fonologia e, obviamente, também as demais disciplinas do curso. Vamos também abordar os conceitos de gramática, na verdade, os tipos de gramática, né? Até para que possamos entender qual que é a abordagem dada pela fonética e pela fonologia em relação a isso. Vamos diferenciar, então, obviamente, esses conceitos de gramática. Vamos trabalhar um pouquinho noção de variação linguística, já que, quando falamos em sons da língua, isso entra muito a questão da heterogeneidade linguística. Entender que a nossa língua ela é variável e, por conta disso, nós temos uma diversidade também em relação às pronúncias, à emissão desses sons. Vamos trabalhar a diferença entre fonética e fonologia, né? Qual a diferença entre essas duas áreas? Né? Quando nós trabalharmos, né, a fonética, então nós vamos aprofundar um pouquinho mais no aparelho fonador e, consequentemente, na produção dos sons, como que os sons são produzidos. Então, tudo isso na aula de hoje, né? Bastante conteúdo, né? Mas são conteúdos aí essenciais
para a disciplina, entender a diferença de fonética e fonologia, entender a questão dos conceitos entre língua, linguagem e fala, porque quando nós falamos de variação linguística, por exemplo, nós precisamos compreender bem o que vem a ser a fala, né, dentro dos estudos da linguagem, né? Então, são conceitos que são essenciais para as discussões que nós realizamos. Então, esse é o convite que eu faço hoje, né? Nós compreendermos, então, todos esses aspectos introdutórios da disciplina de fonética e fonologia, ok? Em todas as nossas aulas, né, nós temos, então, um modelo de aula e que nós precisamos realizar aí uma abordagem prévia, né, de alguns conteúdos para que, então, possamos avançar nos conteúdos da disciplina. Então, nós vamos observar agora, né, nessa primeira parte da nossa aula, uma abordagem sobre a discussão que nós temos sobre língua e sociedade. Existe relação entre a língua e a sociedade? Né? Isso leva à variação linguística? Então, vamos abordar um pouquinho esses conceitos. Observem no quadro. Então, linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Então, quando nós falamos em linguagem e sociedade, não é possível falar desses dois aspectos sem relacioná-los. Mais do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano. Nós, seres humanos, para nós podermos viver em sociedade, existe um aspecto que é muito importante, que é a interação, que é a comunicação. E de que forma nós nos comunicamos? Por meio da linguagem. E nós vamos ver que a linguagem, ela não necessariamente precisa ser uma linguagem verbalizada, né? Então, a vida em sociedade, ela se faz necessária, ela se faz possível, né, por meio da linguagem. A história da humanidade é a história de seres organizados em sociedades e detentores de um sistema de comunicação oral, ou seja, de uma língua. Então, avançando um pouquinho mais, né, a partir do momento que nós temos essa capacidade de nos comunicarmos oralmente, isso quer dizer que nós passamos a fazer uso de uma língua. Então, toda a sociedade, para que seja possível a sua organização, nós, então, fazemos uso do quê? Da língua, né? E de diversas outras linguagens, né? Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente que não somente a língua verbalizada, a língua oral ou a língua escrita, né, a linguagem oral, aliás, ou a linguagem escrita, faz com que nós possamos ter aí comunicação. Existem outras linguagens que também permitem isso. Vamos continuar, vamos ao quadro. E aí eu trouxe uma citação de um documento que orienta, né, um dos documentos que orientam o ensino, que são os parâmetros curriculares nacionais. E esse documento, ele aponta o seguinte, né, ainda nessa direção sobre a questão da linguagem e da língua. Não existem variedades fixas. E quando nós falamos em variedades, nós queremos dizer de variedades linguísticas, né? Em um mesmo espaço social, convivem mescladas diferentes variedades linguísticas, geralmente associadas a diferentes valores sociais. O que isso quer dizer? Que nós fazemos uso da língua de modos diferentes, né? Nós falamos, né, por exemplo, aqui no Brasil, nós usamos uma única língua, que é a língua portuguesa. Todos nós falamos a língua portuguesa, fazemos uso da língua portuguesa, mas de modos diferentes, por conta da heterogeneidade linguística. Por isso que nós falamos que não existem variedades fixas, né? Então, existem muitas variedades para uma única língua. E essas variedades, elas são diversas por conta de diversos fatores, né? Então, fatores sociais, fatores geográficos,
fatores estilísticos, né? Então, culturais, históricos, que nos levam a fazer uso da língua de diversas formas. Então, vamos supor a questão da variação geográfica. Por que que aqui, né, nós professores, vocês já devem ter percebido, que nós fazemos o uso de um R um pouco mais forte, né? Então, eu falo porta, porteira, por conta da variação geográfica, né? Aqui no norte do Paraná é comum nós fazermos uso desse R mais destacado, por assim dizer, ok? Então, por isso que nós falamos que nós vivemos em uma sociedade que ela é heterogênea do ponto de vista linguístico. Vamos continuar. Mais ainda, em uma sociedade como a brasileira, marcada por intensa movimentação de pessoas e intercâmbio cultural constante, o que se identifica é um intenso fenômeno de mescla linguística. Então, isso é comum e não só na sociedade brasileira, não só no Brasil. Em todas as línguas existe a variação. E a variação é de diversos, né, considerando diversas áreas da linguagem, né? Então, a variação do ponto de vista da pronúncia, né, então fonológica, a variação do ponto de vista lexical em relação ao vocabulário, da sintaxe, e a variação do ponto de vista da pronúncia, na verdade, é a variação que mais nos interessa e que nós vamos ver durante as nossas aulas, ok? Considerando, então, a estrutura da nossa aula, nós sempre vamos ter uma situação que irá nortear a nossa discussão, a reflexão a respeito das temáticas abordadas durante a aula. Então, nós vamos conhecer a situação que, na verdade, geradora da aprendizagem dessa aula. Vamos ao quadro? Então, vamos lá. Ana Lúcia é uma professora de português em uma escola pública da periferia de uma grande cidade brasileira. A instituição é constituída por estudantes cujas origens sociais e geográficas são muito distintas. Os alunos de Ana Lúcia apresentam frequentemente problemas de escrita que não foram sanados no período de alfabetização ou persistiram nos seus percursos acadêmicos. Vamos continuar. Além disso, a professora tem se deparado com muitos casos de bullying com relação à fala de alguns dos seus alunos, principalmente aqueles que vieram do interior, os quais são chamados de caipira, porque conforme seus alunos dizem, alguns falam com R puxado, como em porta e caderno, como é o caso aqui da professora, né, que faz com que esse bullying aconteça. Como a professora Ana Lúcia é exigente com questões linguísticas e sociais, ela precisa intervir para diminuir esse conflito de modo a orientar seus alunos para a diversidade linguística. Considerando o papel do professor de língua portuguesa, como a professora Ana Lúcia poderá resolver esse conflito no que diz respeito aos modos ou ao modo de falar de seus alunos? Então, é isso que vai aí gerar a nossa situação, né? É em torno disso, na verdade, dessa temática, que irá gerar a nossa aula, né? Toda a discussão da nossa aula, ok? Então, nós vamos agora assistir a um vídeo para, em seguida, então, nós trabalharmos a primeira temática. Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1.
Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, nós temos a situação geradora de aprendizagem e agora nós vamos então abordar a primeira situação ou problema que gira em torno dessa situação geradora de aprendizagem. Então, vamos ao quadro para conhecer a situação? Olhem lá. Vamos ajudar, então sempre a mesma professora, né? Então, vamos ajudar a professora Ana Lúcia em seu primeiro desafio. No cenário da sala de aula dessa docente, os alunos João Pedro e Paulo Afonso estavam fazendo chacota dos colegas que eles consideram caipiras. Em uma aula específica em que seus colegas precisavam fazer uma apresentação oral, cuja temática era sobre o uso da tecnologia, João Pedro e Paulo Afonso zombaram dos colegas porque um deles falou computador e celular. Embora João Pedro e Paulo Afonso apresentem um mau comportamento com relação aos seus colegas, ao mesmo tempo, a professora Ana Lúcia sabe que deve orientar os seus alunos quanto ao uso da língua nas diferentes situações. Como futuro professor, você deverá resolver essa questão, orientando tanto João Pedro e Paulo Afonso para o respeito ao modo de falar dos colegas, quanto os alunos caipiras. Como que se efetivaria essa abordagem? Então, como que você, como professor, poderia resolver essa situação? Tanto fazer com que esses dois alunos tenham uma atitude diferente em relação ao colega, evitando, então, essa situação de bullying, quanto fazer com que os alunos que fazem uso dessa variedade vejam que, dependendo da situação, essas falas, né, a forma como eles fazem uso da língua, nem sempre é uma forma adequada. Né? Então, como abordar? Como realizar essa abordagem? Então, nós vamos agora trabalhar alguns conceitos importantes para que nós possamos, um pouquinho mais à frente, resolver essa situação, né? Nos colocar na situação da professora Ana Lúcia. Tudo bem? Então, vamos agora trabalhar conceitos que são importantes, né, como eu já havia comentado lá no começo, para a nossa formação, para nós sairmos daquela visão leiga a respeito de linguagem, língua e fala, e nós termos uma visão de estudiosos da linguagem, como assim somos, né? E entender a diferença entre esses três elementos, entre esses três aspectos. Vamos ao quadro. Então, vamos trabalhar agora a concepção de linguagem, língua e fala. Vamos começar pela língua. A língua, ela é essencialmente um sistema de signos que estabelecem relações entre si para que possamos veicular significados partilhados por uma comunidade. Então, temos lá a palavra sistema. Por quê? Porque a língua, ela possui uma estrutura. Nós, né, conseguimos nos comunicar porque nós temos propriedade dessa estrutura que a língua possui. Então, a língua portuguesa, ela tem uma estrutura específica. E esse sistema, ele é um sistema de signos, de elementos que nos permitem fazer uso dessa estrutura. Né? O signo, vocês vão estudar, né, que o signo nada mais é do que a união de um significante mais um significado. Né? O que seria o significante e o significado? O significante é a imagem acústica que nós temos de uma palavra. Então, quando eu falo cadeira, então logo me vem essa imagem, né, acústica da palavra cadeira, o som, como que a palavra é formada. E quando alguém fala cadeira, o que me vem à mente? Qual o significado que eu dou a essa palavra? Né? Que é um objeto que eu utilizo para sentar, né? 4 pernas, tem um encosto que eu utilizo para sentar. Então, a união dessa imagem acústica da palavra cadeira, mais o significado é o que nós chamamos de signo. Nada mais é do que seria, né, bem a grosso modo, só para vocês entenderem um pouco, seria a palavra. Né? A união do som da palavra ou da escrita da palavra, mais o significado a ela associado.
ok? E então nós fazemos uso desse signo, né, para fazer uso da língua, né, para que possamos ter um idioma com uma estrutura para nos comunicarmos. Vamos continuar. Se a função da língua é veicular significados que nos permitem, então, a comunicação, qualquer outro modo de comunicação que também faça a mesma coisa seria uma língua, né? Então, será que tudo pode ser chamado de língua? Tudo que veicula significados pode ser chamado de língua? Não. Né? Então, nós podemos, né? Vou até passar um exemplo aqui para vocês, né? Mas, por exemplo, quando eu vou ao banheiro, né? Então, eu estou lá no estabelecimento, em um restaurante, eu quero ir ao banheiro. Né? Então, eu chego lá, né, perto do banheiro, dos banheiros, vou ter lá uma plaquinha, né, com uma menininha com vestidinho para indicar que aquele banheiro é feminino e um outro, né, de uma imagem de um menininho com shorts, bermuda, sei lá, calça, para indicar que é masculino. São veiculados significados por meio dessas placas? Sim. É uma língua? Não. Então, vamos avançar um pouquinho mais para que possamos entender, então, a diferença entre língua e linguagem. Observem lá no quadro. Então, aqui, ó, o exemplo. Outro exemplo para que vocês possam compreender melhor. Então, nós temos aqui um semáforo. Né? Então, olhem lá. O semáforo, ele constitui-se como um sistema de símbolos que são partilhados pela comunidade, pois as pessoas sabem os seus significados e obedecem a mensagens veiculadas pelas cores. Então, todo mundo, né, pelo menos os motoristas, né, e até os pedestres, né, devem saber que, por exemplo, o vermelho, ele indica o quê? Que a pessoa precisa parar. O amarelo, a atenção, e o verde, que a pessoa pode continuar, pode seguir em frente. Né? Então, isso aqui, ele veicula significado, né? Mas será que é possível concluirmos que o sistema de significados do semáforo é uma língua? Né? Porque ele veicula significados, eu posso dizer que seja uma língua? Então, aí que nós precisamos aí diferenciar língua de linguagem. Então, olhem lá, o que vem a ser a linguagem? Qualquer forma de código em que os indivíduos veiculam uma mensagem para se comunicar. É um sistema que, pode-se dizer, compreende a língua. Então, a língua, ela pode sim, né, estar aí associada à linguagem. Mas esta é um sistema mais específico. Então, a língua é um sistema mais específico, possui uma estrutura mais complexa, mais específica, porque é exclusivamente humana, né? Que tipo de linguagem nós podemos dizer que existe, então, né? Nós podemos falar que existe a linguagem de sinais, os símbolos. Então, quando nós falamos das placas de trânsito, é uma forma de linguagem? Sim. Né? Então, é uma linguagem, né? São aí sinais convencionalizados que as pessoas utilizam para bem usar o trânsito, ou deveriam, né, pelo menos, utilizá-los. Né? Por exemplo, um juiz apitando um jogo de futebol, né? Quando ele levanta o cartão vermelho, independente de qual país, né, esse jogo aconteça, da nacionalidade dos jogadores, todos, né, unanimemente vão saber que o cartão vermelho significa que aquele jogador ele foi expulso. Então, é uma forma de linguagem. Então, para nós diferenciarmos bem língua de linguagem, a língua é um sistema específico, possui uma estrutura específica. A linguagem são formas de comunicação que não necessariamente estão associadas a questão verbal, ok? Vamos continuar? Então, o signo linguístico, ele é diferente de signos empregados em outras linguagens, que daí podem estar associadas a cores, a formas, a formatos, né? A língua é um sistema específico de linguagem, né? Então, tem uma estrutura específica. É um sistema que nós falamos autônomo e arbitrário. Por quê? Porque ela independe do falante. quando eu ou qualquer pessoa nasce, né,
a língua já está lá, a língua já existe, né? Quando eu nasci, quando você nasceu, quando a minha avó nasceu, quando as pessoas nasceram, a língua portuguesa já estava lá, né? Já estava determinada a sua estrutura, né? Então, por isso que ela é autônoma, né? Ela depende dos falantes? Sim. Né? A língua ela pode sofrer mudanças? Sim. Né? A partir do momento que os falantes, né, em uma determinada comunidade de fala, né, faz uso dessa língua, aí sim ela pode começar a mudar. Mas não um falante em específico, uma comunidade de fala, ok? E por falar em fala, vamos definir então o conceito de fala. Vamos ao quadro. A fala, segundo Saussure, quem é Saussure mesmo? É o pai da linguística moderna, né? Ele é o responsável por fazer com que a linguística, com que os estudos da linguagem se tornasse uma ciência, né? Então, segundo Saussure, a fala é a realização individual da língua. É o uso que o falante faz da sua língua. Ela pode ser extremamente diversificada, tal como o número de pessoas que compartilham a língua, sendo afetada por condições sociais, pela região onde vivem, pelo tempo e até pela idade dos falantes. Então, é a forma individual, é a concretização da língua. Então, vamos pensar que a língua, a estrutura da língua, seja um grande guarda-roupa linguístico. Né? Vamos imaginar a língua como um grande guarda-roupa com as diversas possibilidades que eu tenho. O falante, o que ele faz? Ele vai aí selecionar algumas possibilidades, dependendo das situações em que ele se deparar, e aí a sua maneira ele irá fazer uso dessa língua. Então, a fala é a concretização dessa estrutura grande que é a língua. A fala, nós falamos que ela é individual, porque cada falante tem aí especificidades, né, em relação a como usar a língua, ok? Vamos dar continuidade e vamos então aí observar mais algumas diferenças entre língua e fala. A língua, então, por ela já existir, né, por ser uma estrutura que ela é mais difícil de ser modificada, embora ela sim se transforme ao longo do tempo, ela possui uma homogeneidade na sua estrutura. A fala não. Vocês viram que a fala, ela vai variar dependendo de diversos fatores, né? De região, de idade, fatores sociais, de tempo, né? E por isso ela é heterogênea e ela é variável, ela se modifica, ok? Então, isso é importante nós destacarmos, o fato da fala ser variável. Então, embora a língua, como eu já comentei, seja independente do indivíduo, ela evolui, né? Ela só existe, eu só vou poder dizer que eu tenho uma língua se houver uma comunidade falante. E essa comunidade, a partir do momento que a boa parte dos falantes modificam a língua, modificam o uso da língua a partir da fala, aí sim a língua ela pode também se modificar, ok? Então a língua portuguesa, ela não é a mesma língua falada há 200 anos atrás, né? Utilizada há 200 anos atrás, justamente porque ela se modifica, ok? Vamos continuar? Então nós vamos observar que, tendo em vista essa possibilidade de modificação da língua, então nós temos aí duas possibilidades de estudo, né, dessa língua. Então nós podemos realizar uma análise diacrônica da língua e uma análise sincrônica. O que seria a análise diacrônica? É a análise da língua através dos tempos, observando então as mudanças pelas quais a língua passou ao longo dos tempos. Eu, especificamente, a minha linha de estudo, no mestrado e no doutorado, é uma linha bastante diacrônica, porque eu estudei essa evolução em alguns aspectos da língua ao longo do tempo. Mas existe também uma outra vertente, que realiza estudos sincrônicos, que é a análise da língua num tempo específico. Né? Então, elege lá um tempo específico que pode, aí, coincidentemente, ser o tempo atual e estudar a língua nessa perspectiva, ok? Temos aí, então, considerando isso, um fato inegável, que a língua muda, né, ao longo do tempo. A língua muda no tempo. Então, isso é importante nós observarmos, porque os falantes,
né, de acordo com as necessidades linguísticas, as necessidades sociais, culturais, eles vão modificando a língua ao longo do tempo. E um outro fator também muito relevante é que toda mudança implica variação. Mas nem toda variação implica mudança. Nossa, professora, o que isso quer dizer? Que a mudança, ela surge de uma variação. Então, em determinado momento da história, né, nós temos lá duas formas que coexistem, né? Então, por exemplo, antigamente, as pessoas, elas, né, faziam uso de vossa mercê. E aí, em algum momento da história, começaram a utilizar também o você. Para evoluir do vossa mercê para o você, não foi de uma hora para outra, de repente, no outro dia, as pessoas começaram a usar você. Não. Em determinado momento da história, essas duas formas, elas coexistiram. Elas eram, uma era a variação da outra, até que essa forma aqui, ela começou a não ser mais tão utilizada, né, em decorrência do uso dessa, e aí então nós tivemos aí a mudança de vossa mercê para você, ok? Porém, a variação, né, nem toda variação implica, né, mudança, porque eu posso ter formas que coexistem e não quer dizer que uma vai substituir a outra. Por exemplo, macaxeira e mandioca. No Brasil, existem as duas formas? Sim. Não quer dizer que... E são duas variantes, né? Então, não quer dizer que uma vá substituir a outra, né? É diferente de, por exemplo, o uso de vossa, né? Então, a minha avó, antigamente, ela chegava em casa, ela falava assim, o vosso esposo está bem, né? Esse vossa, ele começou a ser substituído por quê? Por você, como eu comentei lá, né? Então, mas em determinado momento da história, existiam essas duas formas, só que uma foi substituindo a outra. Então, as variantes levaram à mudança, ok? Vamos continuar, vamos ao quadro. Então, os sistemas linguísticos, né, dando continuidade a essa discussão, eles são compostos por regras que se relacionam entre si, diferentes domínios, né, diferentes aspectos que geram, então, que fazem com que tenhamos uma gramática. Então, a língua, quando ela muda também a sua gramática. E quando eu falo em gramática, não é a gramática aquela que nós conhecemos na escola, que nós carregamos, aquele livrão grandão, pesadão. Não, é a estrutura que nos torna capaz de fazermos uso daquela língua, né? Então, é o sistema partilhado entre os falantes, né, de uma determinada língua e que me possibilita a interação. É a estrutura que eu tenho internalizada na minha mente, que não necessariamente eu preciso aprender na escola, porque quando eu nasço, ou quando um sujeito nasce, quando eu nasci ou quando um sujeito nasce, né, e ele aprende a falar, ele já começa a fazer uso de uma gramática, né, que possibilita que a linguagem, né, e que aquela língua, na verdade, ela seja utilizada e que possibilita, consequentemente, a interação, ok? Vamos continuar? Então, como eu já comentei, não existe mudança sem variação. A mudança, ela só é possível porque a língua passa por momentos de variação, né? Então, para que a língua mude, duas formas precisam coexistir, como eu já comentei, em um determinado lapso temporal, até que uma se estabeleça, uma substitua a outra, como é o caso do vossa mercê, que foi substituído por vós mercê e que depois foi substituído por você, né? Mas em determinado momento, duas formas existiam ao mesmo tempo, até que uma substituiu a outra. Como é a gramática da nossa língua? Porque ela é diferente daquela que aprendemos na escola, né? Então, a gente está acostumado a falar, né, sobre a gramática normativa, aquela gramática que nós levamos na escola, aquele livrão. Mas não existe só um tipo de gramática, nós temos três tipos. A normativa, sim, que é
a que traz as regras da norma padrão da língua portuguesa e que determina como que uma língua deve ser falada, como deve ser escrita. Nós temos a gramática descritiva, que é utilizada pelos estudiosos, né, da linguagem e que descrevem a forma como que os falantes fazem uso da língua. E a internalizada, que é o conjunto de regras dominadas pelos falantes, que permite que a produção e a compreensão dos enunciados aconteça e que permite com que nós possamos fazer uso da língua. É um conhecimento implícito, inconsciente. Mesmo que eu não saiba nenhuma regra da língua, eu faço uso dessa gramática internalizada, né? Voltando lá, né, à questão da variação, o que é importante nós ressaltarmos? Que nós, estudiosos da fonética e da fonologia, nós consideramos muito a gramática descritiva, porque nós temos interesse em descrever como que os falantes fazem uso da língua do ponto de vista sonoro, e a internalizada, já que é o uso inconsciente do falante. E falando mais um pouquinho de variação linguística, nós temos que são o quê? Só para reforçar. São as várias formas possíveis de dizer a mesma palavra ou sentença. Está presente em todas as línguas naturais, como eu já comentei, não só a língua portuguesa. São sistemas linguísticos que não são totalmente estáveis, porque eles variam de acordo com diversos fatores. Eles mudam com o tempo, como nós vimos, e por isso é possível a análise diacrônica, e são sensíveis a fatores extralinguísticos, que seriam os fatores sociais, culturais, de idade, de região, enfim. E nós temos, então, vários níveis de variação. O nível fonético e fonológico, né, que seria a pronúncia, e por isso que em alguns lugares nós temos aí a pronúncia do porta, outro porta. Lexical, que tem a ver com o vocabulário, por isso a diferença entre macaxeira, mandioca, semáforo, sinaleira. E sintático, que tem a ver com a estrutura da língua. E os tipos de variação, só para relembrar, então nós temos a variação diatópica, que seria a geográfica, que acontece de região para região. A diafásica, que tem a ver com o estilo de cada falante. E a diastrática, que é a variação determinada por fatores sociais, além da variação diacrônica, que é a variação histórica, né, que mostra que a língua muda ao longo do tempo. Para os estudos da fonética e da fonologia, né, então nós temos que ter sempre em mente a variação linguística. Por isso que nós tratamos aqui da variação linguística, pois trataremos das formas produzidas por falantes de português brasileiro de diferentes lugares do país, né? Então, como que eles fazem uso da língua nas diferentes regiões, ok? Agora nós vamos então resolver aí a primeira situação, problema. Então, o que nós tínhamos como situação? Alunos que falam coisas do tipo celular e computador, né? E são alvos de bullying. Quais seriam as estratégias que nós devemos adotar quando formos professores, né? Em relação a essa situação? Orientar os alunos mostrando a eles que algumas formas de pronúncia são muito bem aceitas pela sociedade e que eles mesmos falam coisas semelhantes. Por exemplo, o R apagado no final dos verbos. Não é comum as pessoas dizerem, por exemplo, tá para estar e comer para comer. Ah, vamos lá comer um lanche. Então, é muito comum as pessoas realmente apagarem o R, né? Então, para elas poderem ter consciência que a boa parte dos falantes fazem uso da língua dessa forma. Então, por quê, né? E para que cometer esse bullying, né? Além disso, orientar aqueles que sofrem bullying para uma pronúncia adequada às normas, de acordo com a situação em que eles se encontrarem, né? Que se encontrem. Porque, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Então, eles têm que ter um cuidado a mais, né, em relação à língua, porque a situação pede uma formalidade maior. Isso é uma necessidade da escola e de situações formais, como entrevista de emprego, ok? Então, nós terminamos aqui a primeira parte da nossa aula. Convido vocês a assistirem a mais um vídeo para que possamos, então, dar continuidade à nossa disciplina. Vamos lá? Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação.
E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos conhecer então a SP2? Vamos ao quadro? Na sala de aula da professora Ana Lúcia, a aluna Simone apresenta uma escrita com sérios desvios de ortografia. Em uma avaliação de produção escrita, a professora Ana Lúcia precisou corrigir as suas inadequações com relação às normas de ortografia da língua portuguesa. A professora então listou alguns exemplos da escrita de Simone. Olhem só, seja com C, experimente, né? Decretasse, olha só como que o aluno escreveu. E aqui é capaz, mas olha como que o aluno escreveu, como se fosse capas, né? Ao invés de seja, experimente, decretasse, capaz. Vamos continuar. Ana Lúcia constatou que os desvios apresentados por Simone estavam sempre relacionados à grafia do fonema S, que em português possui diferentes representações gráficas. Tendo em vista a noção de opacidade ortográfica, o que é opacidade ortográfica? São as dúvidas em relação à grafia das palavras, né? E o S acaba causando essa opacidade, né? Porque é uma única letra que pode aí representar vários sons, né? E por isso essa opacidade. Então, tendo em vista a noção de opacidade ortográfica com relação ao português, quais outros fonemas podem acarretar desvio de escrita semelhantes aos apresentados por Simone? Além disso, considerando as diferentes grafias pelas quais o fonema S pode ser representado, tais como SS, SC, C cedilha, né? Como você ou mesmo a professora Ana Lúcia poderiam proceder para que Simone aprenda a adequar sua ortografia às normas da língua portuguesa? É um problema comum, né, pessoal? Um problema que muitos dos nossos alunos têm, né? Eu também sou professora de fundamental, sou coordenadora pedagógica, então é um problema que é geral e que nós observamos, né, de forma muito constante, né, em nossos alunos. Então, nós vamos abordar alguns aspectos para ajudar, então, a professora Ana Lúcia a resolver esse problema. Vamos ao quadro agora para que possamos, então, enfim, diferenciar fonética e fonologia. O que é a fonética e a fonologia? São disciplinas da linguística que se preocupam com o modo que os seres humanos produzem e percebem os sons da língua. Então, a produção está ligada à fonética e a percepção à fonologia. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar agora, primeiramente, sobre fonética. Então, a fonética, de forma específica, é a disciplina que tem como foco investigar a produção e a percepção dos sons produzidos pelos seres humanos, ou seja, a realização física da língua, como que um som ele é produzido, né? Então, nós podemos ter aí nós temos 3 divisões da fonética, mas para nós que somos da área da linguagem, a que mais nos interessa é a fonética articulatória, né? Em que observa como é que o som é produzido. E aí nós temos em cima, né, com relação a isso, algumas aplicações da fonética considerando essa produção e a percepção, como a fonoaudiologia, né? Então a fonoaudiologia trabalha com alguns desvios, né, em relação a isso, né, para que a criança, né, para que o indivíduo passe a produzir os sons de uma forma adequada ou também para perceber, né, esses sons de uma forma adequada. É utilizado no ensino de línguas, na fonética forense, na tecnologia da fala, na psicologia, nas artes, na música. E são, então, áreas que fazem uso dos conceitos relacionados à fonética. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso lá na nossa última teleaula, né? Agora, em relação à fonologia. A fonologia, né, ela é muito aplicada também, né, na fonoaudiologia, sobretudo em crianças
com problemas de pronúncia, em pacientes com AVC, em pessoas com problema de audição, afasia. Então, não só nos estudos da linguagem que os conceitos de fonologia são utilizados, mas nessas outras áreas também. E ela dedica-se, então, a investigar os sons pelo modo como eles se organizam, né? E não a produção, mas como que os sons são organizados e se relacionam entre si em uma determinada língua. Em relação à produção do som, é a realização do quê? De um símbolo abstrato representado em nossa mente. Então, quando eu falo, por exemplo, porta, independente se eu falo porta, porta, pota, né? Nós temos a representação desse som na nossa mente, independente da forma como nós produzimos. E é essa representação que é estudada pela fonologia. A preocupação que a fonologia tem em encontrar padrões de sons em diferentes línguas ou em línguas específicas, de modo a verificar como eles estabelecem relações para formar unidades maiores, como a sílaba e a palavra, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui a sílaba por. Será que todo som, que toda a letra, ela pode aqui aparecer nessa posição aqui, né, da sílaba, nessa terceira posição? Não, na língua portuguesa não são muitas letras. Nós temos o R, temos o S, temos o N, né, mas são poucas letras que ocupam. Por quê? Porque a língua tem um padrão específico, né, que é estudado pela fonologia. Estuda também uma distinção relevante, que é a realização de um som e a representação desse som em nossa mente, como é que nós representamos isso. Para a fonologia, o importante, então, é a representação, e não as diferentes pronúncias, mas sim essa representação, né? Por exemplo, a língua é expressa diferentemente dependendo do lugar, né, da pessoa, da situação. Então, seria extremamente difícil se a ortografia dessa língua fosse baseada na realização fonética das palavras, né? Então, se eu fosse representar ortograficamente, como eu falo porta aqui, como um carioca fala porta lá no Rio de Janeiro, nós teríamos uma ortografia quase que impossível, né? Porque eu teria que ter uma representação ortográfica para cada um desses sons, né? Então, baseada na realização fonética das palavras, isto é, deixa eu só voltar aqui o cursor, só um minutinho, aí, isto é, se ela traduzisse a forma particular de cada um pronunciar os sons da língua ou de cada região. Se assim fosse, cada lugar poderia ter um sistema distinto, né? E não, nós nos baseamos então nesse padrão. Então, por exemplo, né, tia e dia. Aqui, no norte do Paraná, nós pronunciamos o T como ti, né, que seria mais ou menos essa representação aqui. Mas existem outras regiões que não vão usar o ti, vão fazer uso do quê? Do ti, tia, dia, né? Então, se cada região tivesse uma representação ortográfica distinta, então nós teríamos sistemas distintos do ponto de vista ortográfico, né? Continuando lá, pessoal. A língua, então, ela impõe limites para a variação, né? Até mesmo para que possamos ter uma unidade, né, em relação à nossa língua. Todos os falantes possuem em sua mente o mesmo inventário de fonemas. Então, independente se eu falo R puxado, se eu falo mesmo ou mesmo, né, eu vou ter na minha mente o S para essa palavra, né? Então, é um inventário que eu vou ter e que vai ter, então, esse S na minha mente. E são eles que receberão uma representação gráfica. Então, independe se eu falo mesmo ou mesmo, né? Eu vou ter apenas a representação do S. Vamos continuar? Vamos avançar? Exemplo. Letras F e V, como em faca e vaca, né? Então, para os sons de F e V, há apenas essas letras ou grafemas como possibilidade de representação gráfica. Isso não é verdade para o som de S, né? Que pode ser representado por várias letras. Então, massa, isso é o som, tá, pessoal? A gente está falando de fonema, né? O C.
O C, ele vai poder ter aí várias representações gráficas. Esse som, então, tem várias representações gráficas, como o SS, o C cedilha, o XC, né? O som de S, então, é representado por esses vários grafemas. Então, para o mesmo som, há múltiplas representações gráficas, que já acaba gerando um problema, né? A fonética e a fonologia, ela parte então da fala como ponto de partida de análise. Importante, não confundir os termos usados nas duas áreas. Então, na fonética, nós temos o fone e nós vamos ver que na fonologia nós temos o fonema. O que é o fone? É a unidade básica da fonética. Ela é a produção do som em si, ou seja, a realização do fonema. É, em última análise, aquilo que produzimos como onda sonora. Então, eu vou ter um fone que vai representar o R retroflexo, que é o R que nós falamos aqui, que é o POR. Eu vou ter um som que vai representar o R de barata, né? Um fone, então, que vai representar esse R de barata. Eu vou ter um fone que vai representar o R de carroça, que é um R mais vibrante. Então, são vários fones. É uma unidade da fala representada, então, entre colchetes. É importante vocês observarem isso. Exemplo. Então, o som de CH da palavra chave ou X de xícara é o mesmo. A sua representação no alfabeto fonético internacional é esse símbolo aqui, ó, o ch, né? Se transcrevermos a pronúncia dessas palavras de acordo com o IPA, com esse alfabeto fonético internacional, teríamos, então, essa forma aqui de transcrição. Chave e xícara. O fone é o mesmo. A grafia que é diferente. E o fonema? O que é o fonema? É a representação mental do som, uma unidade da língua. Pode-se dizer que o fonema é uma unidade da língua capaz de veicular uma distinção de significado. É o conjunto daquelas propriedades de som co-ocorrentes, as quais são usadas em uma dada língua de forma a distinguir palavras de significados diferentes. Então, o fonema, ele tem uma função de contraste, né? Então, com outros elementos do sistema. Então, quando eu troco, né, trocando o fonema por outro, pode-se ter uma mudança de significado, por isso essa função de contraste. Então, aqui, ó, nós temos mala e fala. Observem que aqui, ó, esse contexto é igual, ala e, né, ala. Porém, mala tem uma significação e fala tem outra significação. Então, quando eu troco o M pelo F e eu vou ter palavras com significados diferentes, quer dizer o quê? Que M e F é um fonema, são fonemas diferentes, porque a mudança dele dentro de um determinado contexto traz, então, mudanças de significados. Então, M, F, V, S são fonemas da língua portuguesa, uma vez que eles se encontram em posição de contraste em determinado contexto. E esse contraste é determinado, então, pela significação diferente, né, entre essas palavras. A representação do fonema, então, ela se dá entre barras inclinadas. Então, por exemplo, o S, o F, sempre entre barras. Vamos continuar? Nós temos também, então, casos de alofonia. Então, nós tivemos o fonema e a alofonia. A alofonia, ela não tem uma função distintiva. É uma variante foneticamente predizível de um fonema. Então, por exemplo, se os falantes falarem tia, ou aliás, tia ou tia, o significado vai ser o mesmo. Então, se eu substituo um por outro, eu não vou ter um significado diferente, eu só vou ter um caso de alofonia, uma variação dessa pronúncia, né? Então, portanto, considera-se todo aquele fone empregado como variante de um fonema. Nós temos também aí o par mínimo, que seria a técnica capaz de avaliar se determinado som é apenas a realização de um mesmo fonema, se é um fonema ou ainda se esse fonema perdeu oposição em determinado contexto fonológico, né? Então, é por meio do par mínimo é que a gente consegue definir um fonema. E para isso, o que nós temos que fazer?
eleger um par ou mais de um par de sons que chamaremos de par suspeito, né? Exemplo, suspeita de que os fones M e V são fonemas da língua. E depois nós realizamos então a testagem, né, da oposição desses sons em um mesmo ambiente fonológico. Para isso, buscar na língua o que chamamos de par mínimo. Vamos continuar? Então, por exemplo, par de palavras em que apenas o segmento consoantes ou vogal que está sendo testado é que muda, enquanto todos os outros permanecem iguais. Contudo, você encontra não só um par mínimo, mas vários. Então, por exemplo, aqui, ó, mala e sala. Isso aqui não muda. O que muda é o elemento que é testado. Se há mudança de significados, então nós temos que M e S é um fonema. E nós fazemos uso desses pares mínimos para identificar, então, se realmente esses fones podem ser considerados fonemas. Então, trocando o M por V, por S, por K e mantendo o restante da palavra, obtém-se o quê? Significados totalmente distintos. Se os pares de som suspeitos se opõem em um par mínimo, pode dizer que eles representam fonemas da língua, pois possuem função distintiva. Conclui-se que M, V, S, K são fones, que representam os fonemas Ma, Va, Sa e K, ok? Vamos continuar? Então, além do par mínimo, nós temos também os pares análogos, né? Quando não se tem um par mínimo, porque nem sempre nós temos pares mínimos para todas as situações na língua, então nós recorremos a pares análogos, né? Que são parecidos, como aqui, ó, amava e abafa. E aí nós fazemos, então, a testagem dos fones, né? Dos pares suspeitos, que seria o M e o B. Qual que é o objetivo? Saber também se são fonemas ou saber se um deles é variante de um mesmo fonema, ok? Agora, nós temos então os subsídios para resolver a segunda situação problema. Qual que era a situação? Os desvios ortográficos da aluna Simone, como seja, decretasse, etc., que é uma dificuldade, então, relacionada à relação grafema e fonema, né? A escrita e o som. Nós temos o seguinte, fase de aprendizagem, né, que acontecem esses problemas, em que precisa relacionar um som com um determinado símbolo do alfabeto. Em teoria, deveria haver um grafema para cada fonema, mas nós sabemos que não é assim que funciona. Não temos um grafema para cada fonema. Porém, as línguas mudam muito rápido e essa mudança não é acompanhada pela ortografia, né? A fala muda muito rápido, muito mais rápido que a escrita, né? Ou ainda, a ortografia segue diferentes influências que não estão relacionadas somente à língua falada, mas ao estilo, à norma, à tradição, e é isso que acaba muitas vezes gerando essas dificuldades nos alunos. No caso de Simone, né, nós temos aí que ela está no estágio muito precoce de aprendizagem da escrita, em que ela ainda não estabeleceu que para o fonema C há múltiplos representantes ortográficos. Quais seriam então as possibilidades de intervenção? Trabalhar poemas ou outros gêneros que destacam rimas, envolvendo os sons e as letras críticas, de modo que o aluno possa se tornar consciente dessa relação. Então, seria trabalhar a consciência fonológica. Temos uma outra possibilidade, eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco, que é trabalhar propagandas e anúncios que envolvam a questão sonora da língua, como o anúncio americano que colocava o presidente Obama e o terrorista Osama Bin Laden em contraste, destacando as palavras Obama e Osama. Aqui, ó, a questão do par mínimo para observar essa distinção, né? Que o que distingue uma palavra da outra seriam esses fonemas, o B e o S, que inclusive formam um par mínimo. Então, para crianças, né, então poderia pegar, por exemplo, vários objetos, faca, né, faca, vaca, mostrar essas imagens e pedir para que os alunos possam estabelecer essas distinções. Então, o par mínimo, ele pode ser usado na alfabetização para que a criança possa
começar a ter essa consciência fonológica de que um som é diferente do outro, né? Então, trabalhar poemas, rimas, para a criança, então, para que o aluno, de forma geral, possa compreender essas distinções. Tudo bem? Agora nós vamos, então, assistir a mais um vídeo para que possamos, então, começar a nossa terceira situação problema. Vamos lá? Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, vamos conhecer a terceira SP, vamos ao quadro? Então, a Ana Lúcia, a mesma professora, né? Tem um aluno de ensino médio chamado Pablo. Ele é argentino e sua língua materna é o espanhol. A professora sabe que cada língua possui seu próprio sistema de sons, embora muitas vezes as línguas compartilhem inventários de consoantes e de vogais semelhantes, como é o caso do espanhol e do português. No entanto, Pablo sempre fala algo como caça, referindo-se a casa, mesa para mesa, entre outras. Embora Ana Lúcia tente, por diferentes métodos de ensino, induzir o seu aluno a pronunciar essa distinção importante do português, Pablo continua falando de tal forma, embora seus colegas não consigam compreendê-lo muitas vezes. A professora, então, descobriu que o espanhol não possui contraste de vozeamento para a classe de consoantes fricativas. Então, nós vamos entrar um pouquinho nessa discussão, né, da produção dos sons, né, para entender um pouquinho isso. Como você trataria essa questão? Qual sistema de produção da fala precisaria ser ativado para que Pablo conseguisse aprender a distinção de vozeamento do português? Então, nós vamos aprender um pouquinho, vamos abordar um pouquinho agora questões mais relacionadas à fonética, para que possamos, então, compreender como é que os sons são produzidos e para que possamos ajudar a professora Ana Lúcia a solucionar esse problema. Então, vamos começar? Então, quando nós falamos, esse ato de fala, ele envolve muitos movimentos articulatórios no corpo humano. E por conta disso, né, então, o nosso corpo, ele é formado aí, nós temos vários sistemas que são responsáveis por nós respirarmos, por nós andarmos, para que possamos pensar. E um dos sistemas que nós temos é o sistema que forma aí o aparelho fonador. Esse aparelho fonador, ele é formado por subsistemas básicos, que é o subsistema respiratório, laríngeo e supralaríngeo, ou cavidades de ressonância. Então, esses 3 subsistemas que permitem permitem a produção de sons. Então, quando nós falamos, o que possibilita, né, a nossa fala? A respiração, né? Então, nós só podemos emitir palavras, por quê? Porque nós, então, temos essa capacidade de respirar e expirar, né? Então, é por meio do ar que os sons são produzidos. E temos, então, vários órgãos envolvidos na produção desses sons, dessa fala, das palavras, né? E esses órgãos, então, que permitem que possamos, então, emitir sons. Vamos, então, conhecer um pouquinho mais do aparelho fonador? Então, o aparelho fonador é o responsável pela produção de sons da fala. Nós temos aqui, então, a divisão desse aparelho em região supraglótica
e região subglótica. Por quê? Porque aqui no meio dessa região, entre essas regiões, aliás, nós temos então a glote. Né? O que vem a ser a glote? A glote, né, é a região onde que ficam as cordas vocais e que fornece o fluxo de ar para a produção da fala. Então, por isso que nós temos essas duas divisões aqui. E temos todo o sistema respiratório. Então, aqui na região subglótica, nós temos aqui a traqueia, os pulmões, o diafragma, que compõem o sistema respiratório, porque nós respiramos o ar vem aqui para o pulmão, e nesse movimento de volta, de retorno do ar, é que então é possível a produção dos sons. Aqui na região supraglótica, nós temos elementos, órgãos, que nos permitem a realização de diferentes sons, como a língua, a faringe, o nariz, os dentes, entre vários outros elementos. Vamos aí aprofundar um pouquinho mais. Aqui nós temos a imagem, né, das pregas vocais, né? E aqui nós temos então a glote, né? Nós temos as pregas vocais. E por que essa região ela é importante? Por que nós dividimos em supra e subglótica? Porque é nessa região que nós temos aí a primeira modificação dos sons, né? Então, o movimento das pregas vocais é que me permite a produção de sons vozeados ou não vozeados. O que acontece? Se essas pregas, se a glote, ela está aberta, o ar ele vai ter uma passagem livre, então não vai vibrar. Agora, se eu tenho essas pregas fechadas, o ar vai passar. Só que é a mesma coisa que eu passar em um lugar apertado, né? Se eu passo em um lugar apertado, eu vou encostar aqui, vou encostar ali, e o que vai acontecer? Vai vibrar, né? E isso é o que permite, então, a produção de sons com vozeamento ou não. Então, por exemplo, observem lá no quadro. Eu tenho raça e razá. Em razá, né? O que acontece? A glote, ela vibra, né? Por quê? Porque ela está fechada. Então, vai vibrar porque o ar vai passar por lá e vai encostar nessa parede. Já em raça, o ar ele passa livre. Então, não vai vibrar, vai passar livre pelas pregas vocais. Vamos continuar. Nós temos também cavidades de ressonância, né? Oral e nasal. Então, o ar ele pode passar pela boca ou ele pode também ter passagem pelas narinas. E essas cavidades, elas transformam as características acústicas da onda sonora produzida pelas pregas vocais pela atuação de várias estruturas. Então, eu posso ter aí os lábios, as mandíbulas, a língua, o véu palatino, a faringe, a laringe, e que, então, permitem aí a transformação, né, e a produção de sons diferentes, né? Por exemplo, as frequências que caracterizam a vogal A são diferentes das que caracterizam a vogal E. E essa diferença é dada pela mudança da posição da língua na região da laringe e da mandíbula. Então, essa mudança faz com que esses sons sejam diferentes. Nós temos aí também a imagem, né, desse trato vocal humano, que faz com que, então, a articulação dos sons se realize de uma forma diferente. Então, nós temos o alvéolos, a ponta da língua, a lâmina da língua. Então, dependendo do som, esses elementos, eles fazem, então, com que esses sons sejam emitidos de formas distintas. Os sons da fala, então, eles são modulados de acordo com a movimentação dos articuladores e das ressonâncias formadas pelo padrão constritivo realizado por eles. Então, nós temos articuladores que possibilitam, então, a realização dos sons. Nós temos os articuladores ativos, que são aqueles que se movimentam em direção ao articulador passivo, e aqueles articuladores que não se movimentam. Os ativos seriam o lábio inferior, a língua, o palato mole, as pregas vocais, e aqueles que não se movimentam seriam os alvéolos, o palato duro, a úvula, né? A produção de sons consonantais, né,
né, nós temos, e vogais, nós temos em relação a isso o seguinte, a produção da fala, ela se realiza pela combinação de diferentes configurações do aparelho fonador. Os sons consonantais, eles são produzidos com uma obstrução total ou parcial em algum ponto do trato vocal, né? Então, dependendo da forma como o ar passa, nós vamos ter essa obstrução. Os sons consonantais, então, eles são caracterizados por propriedades fonéticas básicas, que seria o modo de articulação, o ponto de articulação e o vozeamento, né? Nós vamos observar cada um desses aspectos de uma forma bastante específica. Em relação ao modo de articulação, ele corresponde ao modo como o ar sai pelo trato vocal, podendo sair pela cavidade oral ou nasal ou podendo ser totalmente ou parcialmente obstruído. Então, as consoantes, elas sempre vão encontrar algum tipo de obstrução, né? E que seria, então, um modo de articulação. As consoantes são divididas de acordo com os seguintes modos de articulação. Eu só vou citar por quê? Porque na próxima aula que nós vamos aprofundar a fonética, nós vamos trabalhar cada um desses modos de articulação. Então, nós vamos trabalhar as plosivas, as nasais, as vibrantes. Então, por isso que eu só vou citar agora. Nós vamos trabalhar as TEPs, as fricativas laterais, as aproximantes, as laterais aproximantes, né? Então, a plosiva, as plosivas, por exemplo. Nas plosivas, nós temos uma obstrução do ar, né? Então, como, por exemplo, em pala, né? Em bala, pá, ó, nós fechamos a boca e o ar ele é obstruído, ele passa com uma obstrução, né? Então, por isso que é plosiva. A fricativa, nós temos o quê nas fricativas? As consoantes fricativas. O ar ele passa como se fosse uma fricção, faca, como se tivesse, ó, fa, né? O F, ele é como se ele sofresse uma fricção, né? Então, na aula que vem, nós vamos trabalhar de uma forma mais específica esses modos de articulação. Vamos dar continuidade. Em relação aos pontos de articulação, o ponto de articulação ele tem a ver com os articuladores envolvidos na formação de determinada contrição ou obstrução. Então, nós temos lá o articulador ativo, aquele que se movimenta, e o passivo. Então, eu tenho, por exemplo, o bilabial, né? O articulador ativo é o lábio inferior e o passivo, aliás, o superior. Por que é bilabial? Porque, ó, pá, pá, me, do, ó. Vamos lá, ó. Pá, pá. Ele é bilabial porque eu utilizo o lábio superior e o inferior. O pá, pá. Ó, então, eu utilizo os dois lábios. E por isso que ele é bilabial. E eu vou ter vários outros. Observem lá no quadro. Eu tenho o lábio dental, em que eu tenho o lábio inferior como articulador ativo e os dentes incisivos como passivo. Fava, olhem lá, ó, fá, fá. Observem o movimento, ó, fá, vá. O lábio inferior, ele vai até a posição dos dentes, né? Então, é interessante vocês em casa observarem de uma forma mais tranquila todos esses pontos de articulação e observar o movimento que o som faz, ó, fá. Ó, o lábio vai em direção ao dente para produzir esse som, né? E nós temos vários outros, dental, alveolar, glotal. Então, é interessante observar. Olhem lá no quadro, vamos continuar. Então, nós temos lá, por exemplo, o retroflexo. O retroflexo, a ponta da língua é o articulador ativo e o articulador passivo é a parte posterior do palato duro. O que seria esse som retroflexo? É esse que eu falei durante toda a aula. Esse R caipira. Importa. Ó, observe, tentem emitir esse som. Porta. O que acontece com a ponta da língua? Ela faz até uma curvinha em direção ao palato, ó. Porta. Então, nós temos esses dois articuladores. A ponta da língua que vai até o palato. O palato é o articulador passivo. E esse movimento entre esses dois articuladores é que possibilita o som retroflexo, né? Porta,
né? Então, são pontos de articulação. E daí nós temos sons que são classificados como palatais, velares, e é importante, então, que vocês, como eu já comentei, observem cada um, tudo bem? Vamos dar continuidade? Agora, em relação ao vozeamento, ele é caracterizado pela vibração das pregas vocais durante a produção de um determinado som. Então, enquanto pá, tá, cá são classificadas como vozeadas por terem pouca vibração, por que tem pouca vibração? Justamente porque tem a passagem livre lá nas cordas vocais, na glote, né? Na glote, né? Por isso que tem pouca vibração, porque encontra as cordas vocais abertas, não vibra, né? Já o ba, o da e o ga são classificadas como vozeadas. Por quê? Porque as cordas vocais estão o quê? Fechadas. Então, ela precisa encostar nessas cordas, vibrando, então, fazendo com que esses sons sejam vibrantes. Vamos continuar? Aqui eu só trouxe uma tabelinha para vocês observarem, então, os modos, os pontos e o grau de vozeamento, né? Então, aqui nós temos os modos de articulação, que nós ainda vamos ver na próxima aula, oclusiva, fricada, fricativa, nasal. Aqui, os pontos de articulação, né? Bilabial, labiodental. Aqui, se o som ele é desvozeado ou vozeado, e aí o fonema, né? O fone, o P, o B, né? Então, por exemplo, o B, né, a classificação dele, ele é uma consoante oclusiva, vozeada, bilabial. O T, né, o tá, é uma consoante oclusiva, dental, desvozeada. Né? O Fá, ó, fricativa, desvozeada, lábio-dental. Então, esse quadro aqui traz a classificação das consoantes, tudo bem? Agora vamos resolver, então, a nossa terceira situação problema. Então, o aluno Pablo é um falante de espanhol, não aprendeu ainda a distinção portuguesa de vozeamento e, por isso, fala caça e casa da mesma maneira. A professora Ana Lúcia, ela deve destacar que o aluno não possui nenhum problema cognitivo por causa disso, mas que apenas precisa aprender algo que não existe na sua língua materna. É como aprender algo novo, né? E aí, qual que é a proposta da professora em relação a isso? Vários exercícios, tanto de escrita quanto de oralidade, para que Pablo aprenda a distinção, para que ele possa definir de fato que são sons diferentes, né? Porque para ele, né, esses dois grafemas, eles representam apenas um único som, mas na língua portuguesa não. Na língua portuguesa é diferente, né? Eles representam sons diferentes. Então, por isso a dificuldade, ele não tem essa consciência fonológica ainda da língua portuguesa, e por isso que ele pronuncia da mesma forma, ok? Vamos continuar lá. Então, em termos de oralidade, o que seria interessante? Trabalho com gêneros orais, como a apresentação de um telejornal, né, para que ele possa prestar atenção em sua fala e comparar com a fala de apresentadores nativos de português. Então, perceber que existem essas diferenças. Ditados com pares mínimos, olha como que o par mínimo é diferente, é importante, né? Para que o aluno desenvolva sua consciência fonológica. Então, o mais importante é levar esse aluno, de fato, a ter consciência fonológica em relação a essas distinções entre os sons do espanhol e os sons da língua portuguesa. E entender que a relação grafema e fonema, elas são diferentes para diferentes línguas, tudo bem? Vamos agora para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais!
Vamos lá, então, pessoal. Então, agora nós temos uma última situação, né? Na verdade, uma situação que é para provocar reflexão, ok? Observem lá no quadro. Você aprendeu que o fonema é uma representação mental e que seu valor é definido pela sua oposição de contraste. É o caso dos fonemas vocálicos E e E do português, que aparecem em par mínimo, como seco, está seco, e seco, eu seco. Se todos os fonemas contrastam entre si distintivamente, por que podemos falar metade, tanto como me, né, metade, como metade, e as duas pronúncias não mudam o significado da palavra metade? Justamente porque existem variações, né? São casos, então, de alofones. É possível isso na língua, né? Mas são casos de alofones, ok? Então, vamos lá observar o que nós aprendemos. Então, nós vimos concepção de linguagem, língua e fala, análise diacrônica e análise sincrônica, variação linguística e mudança, tipos de gramática, fonética e fonologia, aplicações da fonética, fone, fonema e alofone, né? E temos aqui outros conteúdos: par mínimo, par análogo, produção da fala, aparelho fonador, articuladores, ponto de articulação, modos de articulação, vozeamento. E o que nós vamos aprender? As consoantes do português brasileiro. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouquinho mais a questão da fonética, as vogais do português brasileiro e a sílaba do português brasileiro. E o que é preciso nós estudarmos, então, previamente para a próxima aula? Revisar o aparelho fonador, que nós já vimos hoje, os modos e os pontos de articulação, bem como o que é vozeamento, porque nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada os modos de articulação e entender mais alguns conceitos relacionados à fonética, ok? Espero que tenha sido uma aula bastante produtiva e eu encontro vocês, então, na nossa aula atividade. Um abraço a todos.